Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Mas é um prazer muito grande estar aqui de volta com vocês. E hoje nós vamos prosseguir na nossa conversa sobre a teoria do fato jurídico na visão de Ponte de Miranda. Eu queria, antes de alguma coisa, concluir aquela parte do plano da existência relativo à incidência. Nós vimos que a incidência é o ponto nodal da construção pontiana. A partir da incidência é que se tem o fato jurídico e aí o fenômeno jurídico começa a se desenvolver. Só a partir daí. Então, o que é que acontece? A incidência, ela tem pressupostos para ocorrer. Dois são esses pressupostos da incidência. O primeiro é a existência de uma norma vigente. Que é a vigência? Nós estamos muito acostumados a ler nos livros que vigência é a possibilidade de ser uma norma aplicada. É a aplicabilidade da norma. Isso, o grosso, mais grosso da doutrina sustenta isso. No entanto, o Ponte de Miranda fala diferente. O que caracteriza a vigência de uma norma é a incidência. Se ela pode incidir, se ela tem possibilidade de incidir, de criar o fato jurídico, isso é independente de que ela será aplicada ou não. Ela pode se incidir, criar o fato jurídico, produzir-se os seus efeitos e ele não poder ser aplicado. Ponte dizia isso, mas apenas teoricamente. Eu, durante muito tempo, procurei um exemplo, porque, para mim, eu acho que para a gente ensinar alguma coisa, a gente precisa concretizar essa coisa, mostrar concretamente aquela coisa. E nada melhor do que um exemplo para concretizar aquilo que a gente abstratamente está falando. Porque só abstratamente nem todo mundo consegue entender. O jovem, por exemplo, tem dificuldade de entender o abstrato. E muitas vezes nós mesmos não conseguimos localizar na nossa mente e no nosso espírito a abstração. Então, a gente precisava de um exemplo. E, por felicidade nossa, esse país é farto em tudo. Esse país, em tudo acontece nesse país e no direito desse país. E o Constituinte de 1988, no ato das disposições transitórias, artigo 13, fez isso, deu o exemplo. Criação do Estado do Tocantins. A Constituição diz: fica criado o Estado de Tocantins. Mas ele só vai poder ser instalado, quer dizer, a execução disso, a aplicação dessa norma que incidiu aqui, o caput do artigo 13, só depois de uma eleição que seria realizada 100 dias depois e assim por diante. Então, a Constituição deu o exemplo que faltava e que mostra que o que caracteriza a vigência de uma norma não é a sua aplicabilidade, mas sim a sua possibilidade de incidir. Isso só quem diz é o Ponte de Miranda. Então, você veja nos autores de todas as áreas do direito, inclusive de todos os países, que você vai encontrar isso. Mas, na verdade, está errado. Porque há uma possibilidade em que ela é vigente, incide, mas não pode ser aplicada. Então, a aplicabilidade não é a característica da vigência. Então, uma norma é vigente no momento em que ela pode incidir. Segundo pressuposto para a incidência é a concreção do suporte fático. Suporte fático, já falei isso da vez passada, suporte fático precisa se tornar concreto.
Ou seja, aquela abstração que está na lei, aquela hipótese que a lei falou, ela se realize na realidade, se realize no mundo dos fatos, no mundo real, não apenas no mundo lógico. Então, nasceu uma criança, o Código Civil diz, na personalidade civil, que é um efeito, a pessoa adquire ao nascer com vida. Então, isso é uma hipótese. Se alguém nasceu Manuel, então aquela norma incide. Ela precisa que o fato em si, que está descrito na sua hipótese, esse fato aconteça na realidade. Então, completo, para que isso aconteça, é preciso que o suporte fático se complete como um todo. Não pode faltar nada. Várias pessoas me mandaram e-mails pedindo explicação se, por exemplo, poderia ser um fato desse ser o suporte fático ser deficiente. Sim, e a deficiência, quando se trata de ato jurídico e de negócio jurídico, acarreta ou a invalidade e, às vezes, até a ineficácia. Mas é assunto que nós vamos tratar quando tratarmos do plano da validade. Por enquanto, nós estamos no plano da existência. E no plano da existência, basta que os fatos aconteçam. Então, não interessa se aquele fato está completo, está perfeito, se não houve nenhum defeito na manifestação de vontade, por exemplo, se não houve erro, se não houve dolo, se não houve coisa nenhuma, se não viola a lei, seria outro caso de invalidade. Então, isso não interessa. O que interessa é se todos aqueles fatos estão presentes. Vejam bem, o que se considera um suporte fático suficiente é quando o seu núcleo, os fatos que são nucleares, o cerne e os elementos completantes aconteçam. É uma coisa engraçada, quando eu escrevi o meu livro, esse meu livro para ser publicado foi complicado, porque era um livro teórico e a Saraiva tinha receio de que fosse um fracasso. E eu devo a um amigo o ter influenciado Tomazetti, o ter influenciado a editora, dizendo que o livro era muito bom e que ele devia fazer. E realmente eu consegui êxito com esse livro. Mas vejam bem, o suporte fático, no núcleo, ele tem o elemento cerne, que é aquele que faz com que, o momento em que ele se produz, é que o fato jurídico se compõe, o suporte fático se compõe, e os elementos completantes, que completam aquele núcleo que tem o cerne. Pois bem, quando eu mandei meu livro para Saraiva, que me veio a correção, para eu ver se estava certo, a pessoa que fez a revisão tinha riscado o completante e colocado complementar. Essa palavra completante, quando você põe no dicionário no computador, ele sublinha de vermelho e diz que não existe a palavra. Dá como substitutivo o complementar. Mas são duas coisas diferentes. Depois de eu lutar umas 5 vezes, naquele tempo não tinha telefone, a coisa tinha que ser levado em mãos ou pelo correio, eu tive que ir a São Paulo para que eu conseguisse mostrar e provar que a palavra era completante e não complementar. E fiz isso com um exemplo. Foi a única maneira que eu consegui convencer a revisora. Fiz um exemplo. Por exemplo, você vai construir um muro de 10 metros de largura por 3 de altura para evitar que as pessoas entrem no seu quintal.
Primeira coisa que você faz, o que é? Qual é a base desse muro? Onde esse muro vai ser erguido? É o alicerce. Você lança o alicerce. Em cima do alicerce você bota tijolo e argamassa. Tesouro e argamassa. Quando chegar a 3 metros de altura, com 10 de largura, o muro está pronto. Não está? Mas esse muro está perfeito? Não, não está perfeito. Falta o reboco e falta a pintura. Aí você reboca e pinta. Então, esse reboco, essa coisa, não criam nada da existência daquilo, mas a formoseiam, dá-lhe perfeição. Então, esses elementos complementam, não completam, mas complementam o muro. Mas você quer o muro para que ninguém entre na sua casa. O que é que você faz? Põe em cima uma rede elétrica. Resultado, você fez o quê? Colocou algo para completar, para integrar-se aquele muro e chegar ao efeito que você quer, que ninguém entre. Então ele disse a ela, olha, o alicerce é o cerne. Os elementos completantes, tijolo e argamassa. Elemento complementar, o reboco e a pintura. E o elemento integrativo, que em muitos casos existe, o elemento integrativo é a rede elétrica, que com isso o muro fica, impossibilita as pessoas de entrar. Ela então entendeu. E eu hoje, quando dou aula, né, aos meus alunos, eu explico isso dessa maneira, porque me parece que fica mais fácil da gente entender essa história de elemento completante, elemento complementar, elemento integrativo e elemento cerne. Bem, então, se todos os elementos do núcleo, quer dizer, o elemento cerne e os elementos completantes, que são o alicerce e o tijolo com a argamassa, se eles existem, estão ali, existe o fato jurídico. Se ele vai produzir efeitos, se ele vai ser válido, se ele vai ser nulo, se ele vai ser anulável, se ele vai ser ineficaz, nesse momento não interessa. No plano da eficácia entram todos os fatos. Agora vejam como isso é importante, porque é muito comum a gente ver na doutrina que o nulo não está no mundo jurídico. O mundo não existe, é juridicamente inexistente. Mas não é. O nulo é fato jurídico. Ele está dentro do mundo jurídico. Produz os efeitos finais? Não. Então o problema não é de existência. O problema é de validade e eficácia. Se a coisa se resolve dessa maneira, por que não incluir os negócios inválidos no mundo jurídico? Ele é inválido porque entrou no mundo jurídico com defeito. Se ele não entrasse no mundo jurídico, continuaria somente fato. Não é verdade? Então, aqui nós temos a vantagem dessa teoria é que tudo fica abrangido aí dentro. Tudo. Nada fica fora. O nulo, o ineficaz. E então você me diz assim, e o inexistente? O inexistente é fático. O inexistente não existe no mundo do direito. Essa figura do fato jurídico inexistente, isso aí foi uma criação da doutrina francesa. Na Revolução Francesa, os prefeitos, segundo o sistema jurídico francês, os prefeitos é quem casavam as pessoas. Eram as autoridades que celebravam os casamentos. E muitos deles, sem nenhuma responsabilidade, porque um entrava hoje, outro entrava amanhã, botavam outro para correr. Na Revolução Francesa, aquela confusão enorme dentro da França. E muita gente começou a ver casamento de pessoas do mesmo sexo. E o sistema, o Código Civil de Napoleão, tinha uma norma que dizia:
Nulidade de casamento no direito de família, somente aquelas que são expressas em lei. Quando chegaram esses casamentos aos tribunais, os tribunais ficaram entalados. O que é que nós vamos dizer? Esse casamento não é nulo, porque a lei não diz que o casamento de pessoas do mesmo sexo é nulo. Mas a lei diz que são pessoas de sexos diferentes. Precisou chegar lá um francês, um alemão, o Zaccaria, um jurista alemão que escreveu sobre o direito francês, que é uma coisa rara, mas aconteceu, e ele então disse: minha gente, está havendo um erro aqui. Esse problema é que não existe casamento. Por quê? Se o casamento é de duas pessoas de sexos diferentes, se são duas pessoas do mesmo sexo, não satisfez a exigência legal. Ele não falou em suporte fático, não falou em nada disso, mas disse: isso aqui é inexistente. A doutrina francesa apegou-se a isso e começou a fazer a teoria do ato inexistente, que é uma bobagem enorme, mas que a gente vê todo dia falando nisso. Então, no direito de família, é muito comum autores de alto nível, de alto gabarito, tratar uma coisa que é fática como se fosse jurídico. Porque o que inexiste juridicamente é fático. Somente isso. Então vejamos isso aqui. A incidência tem então uma característica final que define ela como um todo. E é a grande importância dela. A incidência é quem torna a norma jurídica obrigatória. A norma jurídica não é obrigatória per si. O direito, a prioristicamente, segundo o ponto de Miranda, ele é obrigatório e coercitivo. Mas cada norma em si, não. Essa é a grande diferença entre as doutrinas normativistas e a doutrina do Pontes. Para Pontes, a norma só é obrigatória quando ela incide, porque nesse momento o juiz tem que aplicá-la, as pessoas têm que respeitá-la. Então a incidência é que torna cada norma em obrigatória. Não é a sanção, que sanção pode não haver, a maioria das grandes normas do direito não tem sanção, não prevê sanção nenhuma, mas um princípio constitucional, por exemplo, que não tem sanção nenhuma. Se ele é desrespeitado, incide esse princípio e faz com que aquilo que é o princípio da supremacia constitucional torna nulo e por inconstitucionalidade aquele ato. Vocês veem o seguinte: a doutrina do Pontes não deixa nada de fora. Tudo no mundo jurídico cabe nas explicações do Ponte Miranda. Então, concluindo essa primeira parte, a incidência é o elemento básico. Eu recebi um e-mail em que uma das pessoas que me mandou me disse assim: eu não consegui ainda entender qual é a diferença entre incidência e aplicação. A aplicação é ato humano do juiz ou das partes. Porque para o Ponte de Miranda, quando eu faço um contrato de compra e venda, por exemplo, eu estou aplicando o Código Civil. Para as doutrinas normativistas, não. Só a autoridade competente, em linguagem competente, pode criar o fato jurídico. Em Ponte, não. Qualquer um que componha o suporte fático está aplicando aquela lei. Então, a aplicação
ela se passa num plano sociológico do direito. É o plano da efetividade da norma. Manuel matou Joaquim. Não houve nenhuma legítima defesa, nem nenhum excludente de criminalidade. Para a doutrina kantiana, no plano dogmático, o Manuel tem que ser preso e ter a prisão dele decretada pelo prazo que a lei determina. Isso é o que acontece. Mas o Manuel vai para o júri. E lá o júri diz, não foi o Manuel não que matou. E absolve Manuel. Aí aplicou a lei. Condenou Manuel ou absolveu Manuel, isso aí é que é a aplicação. Então eu espero que com isso aqui eu possa responder a essa pergunta que essa pessoa me fez no e-mail, que eu recebi hoje, esse e-mail. Não respondi ainda por isso. Então, veja, a aplicação é ato humano, a incidência é lógica, então a incidência não falha. Falha a aplicação quando se fala errado. Eu tenho um caso muito gozado. Eu, quando estava no 4º ano de Direito, nós tínhamos vários dos estudantes que éramos solicitadores. Solicitador era uma figura que existia, como existia o Rábula, por exemplo, que você, no 4º ano de Direito, você podia se inscrever no tribunal e advogar. Advogar sem precisar de um advogado para assinar suas peças. Você próprio era quem fazia, assinava e fazia tudo. Não havia limitação. Isso era o solicitador. E esse colega nosso, Dr. Murilo Mendes, hoje Dr. Murilo Mendes, ele estava com um problema, ele era solicitador, e estava com um problema na comarca de Rio Largo. Um cidadão tinha assassinado o outro e confessou, era réu confesso, mas o tribunal do júri o absolveu por negativa de autoria. Não foi ele que matou, apesar dele dizer que tinha sido. Então, o professor de processo penal, que era um brilhante advogado, brilhantíssimo professor também, estava dando uma aula sobre a responsabilidade civil do criminoso pelo crime. Então, o colega que estava atordoado com aquela decisão, não sabia o que fazer, ele disse, professor, o senhor podia me esclarecer uma coisa? Ele disse, pois não, meu filho, o que é? Olha, eu estou com um caso assim, aí contou. O cara era réu confesso, mas foi absolvido por negativa do homicídio. Esse cidadão responde ainda civilmente pelo crime? A pergunta dele foi essa. O professor fechou a cara e, se o senhor quer brincar comigo, eu venho aqui para o senhor estar brincando comigo, eu não admito isso, não admito ser desmoralizado na minha aula. E ele saiu da sala. Não voltou mais. Não apareceu mais para dar aula. Substituíram ele. Eu tenho a impressão que ele não sabia o que responder. Nem se disse humildemente, olha, vou ver para lhe responder. A reação dele foi essa. Então isso foi um fato interessante que passou na minha vida de estudante. Pois bem, as normas, quanto à incidência, elas são cogentes ou não cogentes. Cogente é aquela norma obrigatória, que você não foge dela. É a norma, pode ser proibitiva ou impositiva. Mas é aquela norma que diz, matar alguém é preso. Nascer com vida tem personalidade. Essas são normas cogentes. A norma cogente não precisa ser sancionada, como eu disse. Basta que ela não possa ter afastado a sua incidência. Mas há normas no direito que não têm essa característica.
são as normas não cogentes. São normas que existem para quê? Ou suprir uma omissão de vontade, você poderia declarar a vontade, a sua vontade de uma determinada forma, ou então ela serve para esclarecer, interpretar certos fatos também por obscuridade da sua declaração de vontade. Por exemplo, a evicção. Na evicção, você perde alguém, que o adquirente do bem, perde o bem para o seu verdadeiro dono. Ele compra uma pessoa que aparentemente era o dono, mas que na verdade não era. E o dono verdadeiro move uma ação e toma de volta o bem. Nesse caso, o que é que diz a lei? Salvo disposição em contrário do contrato, no caso de evicção, o vendedor é obrigado a ressarcir o comprador. Mas salvo contrato. Então você tem a opção de dizer, eu estou fazendo esse negócio, mas eu não me responsabilizo pela evicção. Em geral, se você ler as suas escrituras, está lá, que ele transfere a posse, transfere a propriedade, né, e responde pela evicção do direito. Aquilo ali está chovendo no molhado. Porque se você não botar nada, aquela norma do Código Civil se aplica. Mas isso é para deixar bem claro que o cidadão vai responder. Mas ele pode dizer, não, eu estou vendendo, mas sem que responda pela evicção. E no contrato dizendo isso, afasta-se a incidência dessa norma. Toda vez que você tem uma norma que permite que no contrato você disponha de maneira diferente, você tem uma norma dispositiva, não cogente dispositiva. Mas, mesmo essa, quando acontece, eu não disse nada no contrato, não disse que não respondia, nem que respondia. Contratei, vendi, perdi por evicção, a norma vai e incide obrigatoriamente. Por quê? Porque o suporte fático dela se compôs. Não importa se ela é cogente ou não cogente. A cogência ou não cogência é você poder ou não afastar a incidência da norma. As normas interpretativas do mesmo jeito. Você diz, deixo num testamento, deixo meus bens para os pobres. Ou então deixo meus bens para as instituições de caridade. E não diz quais. Como é que o juiz vai aplicar aquilo ali? Ele não pode invocar o espírito da pessoa para que ele venha esclarecer. A lei diz, se acontecer isso, os pobres são os pobres do local onde o testador vivia. Quais são as instituições de caridade? As do local onde ele vivia. Então, aí é para cobrir uma obscuridade. Isso é uma norma interpretativa. Mas se eu disser assim, indeterminadamente isso, ela vai incidir. E incide obrigatoriamente. O juiz não pode dizer diferente. O juiz tem que dizer conforme ela especifica. Por quê? Ela incidiu. Por isso é que a norma é obrigatória somente quando incide. Tá bem? Vamos agora, então, passar a examinar o fato jurídico em si. Primeiro, o conceito de fato jurídico. O que é um fato jurídico? O Savigny, que foi quem descobriu, foi quem criou a figura do fato jurídico, ele, na verdade, ele revelou, ele descobriu que ela existia, mas só que ninguém falava nisso. E ele disse que, eu já me referi a isso aqui, fato jurídico é todo fato ou que cria e extingue direitos. Depois veio a outra doutrina e colocou aí no meio, botou o modifica. E essa doutrina, essa
essa definição com mais alguns penduricalhos, como, por exemplo, as normas que qualificam, que assim por diante, qualificam coisas e pessoas. Essa definição venceu os séculos, chegou até nós e continua aqui. Só que você, com isso aí, você pode ter dificuldade de saber o que é um fato jurídico. A coisa fica totalmente abstrata. Não é científico você definir o ser pelos seus efeitos. O ser é o ser, anterior aos seus efeitos. Como é que você vai definir o ser por algo que lhe é posterior e dele dependente? Cientificamente, isso não é admissível. Então, essa definição não tem cientificidade. Mesmo porque um mesmo fato pode ter vários efeitos. Qual deles você vai escolher para classificar, para dizer que aquele é um fato jurídico? Pode ser ineficaz. E então, não é fato jurídico? O fato jurídico ineficaz é um fato jurídico, só que não produz efeito. Então, essa definição não serve, porque ela não consegue explicar o fenômeno. Tem-se que o quê? Descobrir uma maneira de fazer isso. E qual é a maneira? Definindo o fato jurídico pelos seus elementos essenciais, seus elementos existenciais. O que é isso? Fato jurídico é todo fato que, previsto por uma norma, recebeu a sua incidência e entrou no mundo do direito. Você conhece a norma, conhece o fato, diz: esse é jurídico, esse aqui é jurídico. Não precisa saber se ele vai produzir efeitos, se ele é válido, se ele é nulo, não precisa nada disso. Porque nada de validade, de eficácia, afeta a existência. A existência é só existência. Então, essa definição do ponto de Miranda se baseia em quê? Numa descrição dos elementos essenciais, os elementos existenciais do fato jurídico. Qualquer um localiza um fato jurídico tendo a lei e tendo os fatos, ele sabe se aquele fato é jurídico ou não é jurídico. Esse é outro passo largo que o Ponte de Miranda deu na teoria jurídica. Mudou totalmente essa visão. A classificação, isso aí é o conceito de fato jurídico. Classificação dos fatos jurídicos. Isso é outra confusão. Veja, os franceses, ainda hoje, ficam pensando no que os romanos disseram, o que Dumas disse, e assim Dumas foi um grande jurista francês. Tem um livrinho, mas é um livrinho maravilhoso, é um livrinho espetacular. Então, eles todos classificavam os fatos jurídicos em atos e fatos. Fatos eram os acontecimentos naturais e atos, os acontecimentos humanos, produzidos pelo ser humano. Mas a maioria, depois que houve uma certa evolução da doutrina jurídica, passou a classificar os fatos jurídicos pelos seus efeitos. Novamente, sem critério científico, porque você não pode classificar o ser considerando os efeitos do ser, especialmente quando esses efeitos podem variar. Então você não sabe onde vai colocar aquele fato, pode colocar aqui, pode colocar acolá. É preciso que você tenha um critério que
apanhe o fato e diga, esse fato é isso. E a vida toda ele vai ser. Aconteça o que acontecer, ele será aquele fato jurídico. Então, essa classificação dos fatos jurídicos em constitutivos, modificativos e extintivos, essa classificação não tem valor científico nenhum e não serve porque não abrange todas as espécies possíveis. Outros autores fazem uma distinção entre fatos da natureza, fatos do homem, acontecimentos da natureza e acontecimentos do homem, classificando o fato jurídico pela situação fática que se criar. Essa também não serve, porque deixa de fora muita coisa. Por exemplo, são acontecimentos de efeitos voluntários, são os atos jurídicos. E acontecimentos de efeitos involuntários são os ilícitos. Isso é critério para se classificar? Também não. O efeito é posterior e depende do ser. Então, o critério não serve. Ponte de Miranda, ele apanhou a doutrina alemã. Quem fez essa classificação entre fato jurídico em sentido estrito, ato-fato jurídico, que eles chamam de ato real, e negócio jurídico e ato jurídico estrito sensu, esse critério de classificação veio de Mennich, um grande jurista alemão que propôs essa classificação. No entanto, e essa classificação ganhou a doutrina alemã, a doutrina italiana, por exemplo. E então essa classificação ela ficou incompleta. Primeiro, porque excluía os ilícitos. Todos esses fatos jurídicos seriam fatos jurídicos lícitos. E os ilícitos não eram jurídicos. Edmond Picard era um autor belga do século XVIII, XIX, começo do século XIX. Edmond Picard criou uma doutrina de que não era possível se chamar de jurídico aquilo que era contrário ao direito, que era o ilícito. Para ele, o ilícito só era jurídico aquilo que produzia um efeito segundo a vontade de quem a manifestou. Então, como o ilícito, os efeitos dele são determinados em lei, compulsoriamente, e geralmente aquele que pratica o ilícito não quer que aqueles efeitos se realizem. Então, por isso, o Picard dizia que não se podia chamar de jurídico o que era ilícito. O fato tinha que ser jurígeno segundo a vontade da pessoa. Ponte de Miranda, Fontour, já na Alemanha, sustentava que a categoria fato ilícito, ato ilícito, fato ilícito eram jurídicos, precisavam ser tratados como jurídicos. E muita gente admitia isso. Fato jurídico. Então, que foi que o Ponte de Miranda encontrou essa definição já em voga na doutrina alemã e na doutrina italiana. A doutrina alemã falava em fato jurídico stricto sensu, falava em ato real, negócio jurídico e ato jurídico. Só que esses três, negócio real, que é
o ato-fato, o negócio real, mais o negócio jurídico e mais o ato jurídico formar uma mesma categoria. Ora, o negócio jurídico e o ato jurídico tinham uma coisa em comum: a vontade expressa ou exteriorizada de praticar, de compor o suporte fático. O ato real, não. O ato real é avolitivo. Mesmo que você tenha tido vontade de fazê-lo, essa vontade não prevalecia, porque a lei recebia aquele ato como avolitivo. Por exemplo, você pinta um quadro. Você, ao pintar um quadro, você praticou o quê? Uma especificação. Você constrói uma fábrica, produz um liquidificador. Isso é uma especificação. Para o direito, a especificação não interessa se você quis ou não quis. O que interessa é que aconteceu e daquela sua conduta resultou uma situação fática definitiva, que somente aconteceria se houvesse sua vontade. Então há um nexo entre vontade, homem, vontade e coisa, e realidade. Essa é a figura do ato-fato. Então isso não podia ser um ato jurídico. Por quê? Porque não existia vontade presente aí. Um louco pode pintar um quadro, pode fazer uma escultura, pode escrever um poema. A gente esquece que são coisas muito simples na vida. Por exemplo, quando você, na sua sala de aula, vai fazendo o seu esquema de aula, conforme o professor está expondo, você está criando uma especificação. Aquela folha de papel não é mais uma folha de papel. Aquela folha tem personalidade própria, tem individualidade. Aquilo é o produto de um ato-fato da especificação. Ponte Miranda foi que corrigiu isso e mostrou que o ato-fato não podia ser classificado como ato jurídico. E o Ponte Miranda, então, criou um critério absolutamente objetivo de classificar os fatos jurídicos. Que critério é esse? O elemento cerne do suporte fático. Se o elemento cerne é uma vontade, tem-se um ato jurídico. Se o elemento fático é da natureza, tem-se um fato jurídico estrito sensu. Por exemplo, nascer, plantar, frutificar e assim por diante. Se o fato tem uma conduta no seu suporte fático, no seu cerne, uma conduta que gera uma situação fática, você tem um ato fático. Por que essa classificação, esse critério é perfeito? Porque você não erra também nunca, e o fato nunca muda de categoria. Você classifica o fato jurídico pelo cerne do seu suporte fático, tal qual está representado na lei, está descrito na lei. Se a lei, ao descrever o suporte fático, diz que ele é volitivo, ele é um negócio jurídico ou é um ato jurídico. Se esse fato não decorre de ato volitivo, ele pode ser um ato-fato. Se ele é um fato da natureza, mesmo que se refira ao homem, mas o homem visto aí do ponto de vista biológico, como o animal homem, ele é um fato da natureza e é um fato jurídico estricto sensu.
A primeira grande divisão é entre lícitos e ilícitos. Na categoria dos lícitos estão esses aí. Por exemplo, o nascimento com vida, a frutificação, a avulsão, a aluvião. Tudo isso são fatos jurídicos em sentido estrito. A morte. Vejam o problema da morte. A morte, sim, e para que se classifique, não interessa como foi que se formou, se aquele fato aconteceu. Isso é irrelevante, a menos que o próprio suporte fático queira estabelecer a relevância do modo como ele foi criado. Então você vê o seguinte, a morte. O que é a morte? É um fato jurídico estrito sensu, porque é um fato da natureza. Todos nós temos que morrer, com coronavírus ou não. Ela chega e nos leva. Natural, que você não pode superar. Mas a morte pode acontecer de várias maneiras. Você pode ter uma morte, como se diz, uma morte morrida. Você na sua caminha, doentinho, faleceu. Mas você pode morrer violentamente, alguém que lhe deu um tiro. Você pode se suicidar. Nada disso altera o fato jurídico da morte como fato jurídico estrito sensu. A maneira como se deu a morte não interessa. A morte em si é sempre um fato jurídico em sentido estrito, seja qual for a sua causa. Outra coisa, por esse critério, você classifica os fatos pelo mínimo existencial dele. O mínimo existencial é aquela essência que, se desaparecer, deixa de ser. Por exemplo, o adimplemento de obrigações. O pagamento. O pagamento, o que é que você vai me dizer do pagamento? O pagamento é um ato jurídico. O pagamento é um negócio jurídico, né? Está lá à vontade, eu quis pagar, eu fui e paguei. Nada disso. Qual é o mínimo existencial do adimplemento? É o cumprimento da obrigação, seja de que jeito for. Eu mando pagar a uma pessoa que tem um edifício, onde tem vários escritórios, e tem um contador que se chama Manuel Pedro dos Santos. E tem um advogado que se chama Manuel Pedro dos Santos. Isso são homônimos. Eu mando pagar ao meu contador. Eu estou devendo aos dois. Estou devendo ao Manuel e ao outro Manuel. Então eu pego um meninote, um menino, uma criança de 12 anos, 13 anos, digo, olha, pega esse dinheiro, vai lá naquele edifício, procura o seu Manuel Pedro dos Santos e paga a ele que eu estou devendo. Pede um recibo. Aí ele vai lá, é para pagar ao advogado. Ele vai e paga inadvertidamente ao contador, a quem eu também devia. E o contador me dá o recibo. O pagamento é bem feito? Tem o direito de repetição? Não. O pagamento é perfeito. Por quê? Porque o adimplemento não é ato jurídico, é um ato-fato jurídico. Esse é o mínimo existencial dele. Um menor pode efetuar o pagamento pode ser feito da pessoa diferente, desde que você deva àquela pessoa. Então, esse critério que o Ponte de Miranda usa para classificar os fatos jurídicos permite que o fato jurídico classificado de uma maneira permaneça dessa maneira enquanto o suporte fático dele for aquele.
Se a lei muda o suporte fático, ele pode mudar de categoria. Mas, na verdade, enquanto aquele suporte fático for aquele, o fato jurídico será classificado daquela maneira. Há uma doutrina, Ferraioli, por exemplo, o homem do garantismo, ele é lógico do direito e tem um livro sobre a teoria axiomatizata del diritto, teoria axiomatizada do direito, em que ele nega a possibilidade de se falar em fato jurídico. Direito é, para ele, direito é sempre comportamento. E sendo comportamento, o fato da natureza não é comportamental. Então, não pode ser fato jurídico. É que infelizmente, o Ferraioli, que é um brilhante jurista e um brilhante lógico, o Ferraioli não percebe que as normas, os fatos jurídicos stricto sensu, são regulados não para regulá-los propriamente dito, mas para regular os seus efeitos em relação às pessoas por ele afetadas. Por exemplo, duas propriedades, passa um rio no meio, aqui tem a propriedade do seu João e aqui é do seu Pedro. Uma enxurrada violenta arranca um pedaço de terra do seu João e joga na fazenda do seu Pedro. O que é isso? Avulsão. Fato da natureza. Mas esse fato da natureza afeta os dois, porque um perdeu terra e o outro ganhou. Então a lei diz, o que ganhou tem o direito de ficar com o bem. O que perdeu tem o direito de pedir de volta a terra dentro do prazo de 1 ano e 1 dia. E aquele que recebeu a terra pode se recusar a entregar, desde que indenize o que perdeu a terra. Então, o que foi que a lei fez? Um fato do aluvião, como é, meu Deus? Da avulsão, o fato da avulsão, ele é um fato da natureza que as pessoas afetadas por ele têm que se comportar daquela conduta, daquela maneira. A categoria fato jurídico stricto sensu é uma categoria utilíssima, mas há outros autores também que se recusam a que você fale enfático sempre que você fala em direito, porque o direito é comportamental. Então, meus amigos, esse é o critério. Nós vamos, na próxima aula, nós vamos analisar as várias espécies de fato jurídico e analisá-las e explicar o conceito de cada uma. Marcel Simões me mandou aqui um torpedo. Há utilidade na distinção entre suporte fático abstrato e suporte fático completo? Claro. Suporte fático abstrato é a descrição do fato do suporte fático na lei. Então, nascimento com vida de uma criança gera... eu dou esse exemplo que é o mais simples que tem. Todo mundo pode entender, né? Eu complicar, às vezes não se entende. Concreto. Manuel nasceu. São completamente diferentes. Um é o fato em si e o outro é a descrição do fato. Essa distinção é essencial. Não se pode confundir uma com a outra. Amanda, pode-se dizer que Ponte de Miranda era positivista? Sim. Ponte de Miranda era positivista, mas além disso, ele era filósofo, ele era sociólogo, ele era tudo, político. Ponte de Miranda era um gênio. O fato dele
há uma reação muito grande contra o direito positivo. Ah, pô, é positivista. Uma coisa é o positivismo da escola da exegese, que dizia só o direito, só o Código Civil francês é que estabelece a verdade. Mas o positivismo foi uma vitória contra o absolutismo do rei. Então, o direito positivo, a gente sabe que direito é esse. Agora, um direito que fica por conta dos outros, por exemplo, o tribunal, o juiz pode dizer o direito com o jeito que ele quiser. Como é que segurança tenho eu? Como é que eu vou saber que se aquilo que eu estou fazendo é crime ou não é crime? É certo ou é errado? Se é o juiz que está na cabeça dele, o que ele vai dizer? A pior ditadura que pode existir no mundo, dizia meu pai, é a ditadura dos juízes. E ele era juiz. Porque se aquele que diz o direito, revela o direito, aplica o direito, isto é arbítrio. E o arbítrio leva sempre ao totalitarismo e ao absolutismo. O positivismo, de ter uma lei positiva estabelecida, a que todos estejam sujeitos a ela, inclusive os juízes que vão aplicá-la, saudabilíssimo. Poliana, para Ponte de Miranda seria o ato-fato jurídico involuntário? Para ele não, ele é. A conduta é avolitiva. Mesmo que você tenha querido, a lei abstrai a sua vontade. Para que o ato-fato se realize. O pintor pode chegar e dizer, eu vou pintar esse quadro. Mas pode chegar um doido aqui e pintar o quadro. Não pode? Ambos são a mesma coisa. O suporte fático é o mesmo. Então, o ato-fato tem como... Ah, meu Deus do céu. Seria o ato... Para Ponte de Miranda seria o ato jurídico involuntário. Sim, o ato-fato, né? O ato-fato. Meus amigos, infelizmente, a nossa hora chegou e essa nossa hora é fatal. Portanto, eu me ponho à disposição também de quem quiser me fazer alguma pergunta, alguma coisa, faça pelo meu e-mail, mbmelo, com 2 L's, @uol.com.br. E eu terei muito prazer em responder. Muito obrigado e boa noite.